Destaque internacional, agora, Trump fez mais uma ameaça aos habitantes de Gaza e afirmou que se não libertarem os reféns, o preço a pagar será um inferno. O ultimato acontece em meio a negociações diretas dos Estados Unidos com Hamas. Nas redes sociais, Trump afirmou, e aqui eu abro aspas, ao povo de Gaza: um futuro lindo os espera, mas não se vocês mantiverem reféns. Se o fizer, estarão mortos. E aqui eu fecho aspas. O presidente norte-americano finaliza ainda dizendo para que tomem uma decisão inteligente, que seria libertar os reféns, ou, segundo ele, haverá um inferno pelo qual o povo deve pagar. E aí, Cíntia, uma das críticas é em relação à referência que Trump faz ao povo. É uma ameaça para o Hamas, é uma ameaça para os palestinos que também são vítimas dessa guerra lá na faixa de Gaza. É bem complexa a situação. Eu penso que não ficou, é só por essa fala, a não ser que a gente só tenha acesso ao recorte dela, né? Porque é uma ressalva, mas pelo recorte que está ali, não ficou claro. Dá a impressão assim, ou vai ser feito do jeito que eu estou dizendo, tipo... sabe o que dá a impressão, sabe, Lívia? É o presidente norte-americano de filmes, assim, né? Aquele que tem uma catástrofe e é o presidente dos Estados Unidos que vai resolver todos os problemas. Mas, da forma como ele colocou, isso não, ao meu sentir, obviamente, não traz nenhuma melhoria para a situação, não refresca ânimos, não vai colocar o Hamas, olha, então que medo, a gente vai obedecer ao presidente dos Estados Unidos. Acho que isso pode ser uma fala inconsequente, uma fala que venha a trazer, acirrar ainda mais os ânimos. E a gente tem que lembrar que houve um acordo de cessar-fogo e nesse acordo tinham etapas para a devolução dos reféns. E essa segunda etapa está em andamento. Então, não tem como agora o presidente intervir de uma forma unilateral ali, dizer façam isso desta forma, passando até por cima de um acordo que foi feito. E esse acordo de cessar-fogo é uma premissa para que, eventualmente, a paz chegue ali. Quando a gente vê um presidente que... Eu até conversei essa semana com umas pessoas que moram lá nos Estados Unidos e, assim, estão adorando, de forma geral, a fala dele, dizendo, não é isso mesmo, porque agora a gente está tendo alguém que está defendendo, então eu não sei, né, se lá eles têm um contato maior com outras interfaces que para nós internacionalmente só vêm recortadas, mas ele está ali equipado com o ânimos da população. E, ao meu sentir, está quase com a capa se colocando como, peraí que eu vou resolver todas essas coisas. Botou os Zelensky para correr, fazendo da forma que lhe convém. Não sei, de fato, se isso é uma estratégia, se isso é uma ausência de uma estratégia, mas não vejo isso com bons olhos, não vejo isso como uma medida que vá melhorar a situação daquele lugar. E se eu sou a população de lá, ficaria meio sem entender. Ele está ameaçando quem de morte? É muito interessante, mas no sentido de preocupação, Eliana, acompanhar toda essa situação, porque a gente se questiona sobre esses termos de negociação. Realmente, isso que a Cíntia falou, eu tenho ouvido de muitos analistas, alguns criticando, outros defendendo as políticas de Trump, dizendo que agora, com ele no poder, essas negociações, elas avançaram. Com ele no poder, estamos talvez um pouco mais próximos de uma finalização dessa guerra. Mas o ponto é, a que preço? A que termos? A impressão que dá é que Trump tenta negociar do lado da Rússia, enfraquecendo o lado que já é mais fraco e fortalecendo o lado que já é mais forte. Há uma preocupação nesse ponto. Você não vê dessa forma, não? Bom, eu vejo como um procedimento meio... Eu quero usar um termo sutil. Meio psicótico, para ser bem sutil. Porque o que nós estamos falando aqui, né? Os líderes árabes, nesse momento, estão se reunindo, estão se concentrando para essas negociações em relação à faixa de Gaza. Quer dizer, há um avanço dessa conversa toda entre os árabes para que possamos chegar a um termo final do acordo entre Israel, o Hamas, e termos sucesso e tranquilidade na faixa de Gaza.
Há um plano de reconstrução de tudo isso, me parece que em torno de 15 meses, não é? E de repente aparece um ser que não tem nada a ver com isso, dando uma ordem, porque isso é uma ordem, né? Dando uma ordem, olha, acho que é melhor vocês concordarem, vamos acabar com tudo aqui, porque senão vocês serão mortos. Hoje em dia não cabe mais esse tipo de discurso, né? É impossível que os árabes não se rebelem e que não tomem posições mais radicais. E nós também já sabemos que ninguém está para brincadeira, né? É como se a gente apagasse o povo palestino e falasse, agora acabou, tá? Sai todo mundo daqui, como ele mesmo colocou lá um filminho, nós vamos transformar isso aqui numa belíssima ilha. Respeite todos os povos, né? Essa falta de respeito dele acaba se tornando uns Estados Unidos que serão absolutamente excluídos e não incluídos. Então, eu acho que é muito cuidado com o que se fala. Por aí, Priscila? Sim, concordando com a Eliana, o que eu tenho percebido, né? O Trump, eu acho que diante do governo anterior estava um pouco apagado, a gente não pode negar, né? Enfim, Joe Biden, eu acho que ele chegou muito agressivo. E a agressividade dele está indo, sabe uma arma sem, não sei como fala, né, doutora? Sem rumo, sabe? Intermitente. Sabe esse nome aí, intermitente? Está atirando para tudo quanto é lado, né? É isso que eu quero falar. Metralhadora. Eu acho que ele está falando assim, eu quero impor goela abaixo, essa é a minha percepção, tá? Não sei se é política. O que eu tenho de percepção vocês vão ter que me engolir, né? E em como? Qualquer jeito, eu vou mostrar a minha força, seja para acabar com o povo, seja para acionar cada vez mais guerra, que eu acho que acaba trazendo mais discórdia, mais questão de ódio e inevitavelmente, né, a gente vai ter nada de cessar-fogo. Eu acho que vai dar um efeito, digamos, rebote, tá? Essa é a minha opinião. E não estou dizendo que ele... eu acho que cada um tem um jeito de governar. Eu acho que ele quis trazer uma governabilidade, trazendo uma nova política para os Estados Unidos, que perde força. A China, inevitavelmente, ela está com mais força de alguma maneira. Não estou dizendo que os Estados Unidos não tenha força, não é isso. Mas ele querendo voltar essa força, que é uma potência mundial, ele quis trazer isso de forma agressiva. E quando, a gente vai estudar livros sobre guerras, sobre governabilidade, muitas pessoas usam da força mesmo para demonstrar respeito, quando na verdade pode acontecer exatamente o inverso e muitas vidas se perderem diante dessa forma que ele vem trazendo para governar, Lívia.